Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras bíblicas nós começamos mais um dia. Queremos entregar nas mãos de Deus os nossos anseios, problemas e preocupações. Queremos agradar ao Senhor em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 153, onde a Bíblia diz o seguinte: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Salmo 119, versículo 153. É o que o salmista Davi está clamando diante de Deus nessa manhã, para que o Senhor olhe para ele, para que o Senhor livre dos momentos difíceis, para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, porque ele vive uma vida de retidão diante do Senhor. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 24, o versículo 1. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. No capítulo que nós iremos estudar nessa manhã, nós veremos que Jó, através do seu discurso, ele começa a apresentar uma visão diferente a respeito dos perversos que vivem nessa terra. Ao começar a fazer um chamado diante dos seus amigos e diante de Deus, ele apresenta que aquilo que os seus amigos estavam lhe falando a respeito dos perversos não era uma afirmação para todos os casos. Existiam pessoas injustas nessa terra que eles se desenvolviam, que eles progrediam e não eram punidos pelos erros que eles tinham cometido na sua vida. Para que esses iníquos pudessem prosperar, muitas vezes eles oprimiam os próprios pobres e humildes que estavam nessa terra, mas mesmo assim eles tinham sucesso. E Jó tinha plena razão. Para nós enxergarmos o que Jó estava falando, só precisamos olhar ao nosso redor. Quantas pessoas que vivem uma vida iníqua diante de Deus, elas estão progredindo. E para que eles possam progredir, muitas vezes eles estão oprimindo muitas pessoas que são humildes. Para que nós possamos ter uma explicação para todas essas declarações, precisamos olhar para Romanos capítulo 6, o verso 23. Quando o pecado entrou nesse mundo, acabou afetando todas as pessoas. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos na mesma condição de pecadores. O nosso coração não precisa ser treinado para fazer mal ao próximo. Já nascemos com essa tendência dentro do nosso coração. O que temos que fazer é buscar a Deus para agirmos de forma correta. Aqueles que buscam ao Senhor têm uma oportunidade de uma vida diferente. E era isso que Jó estava propondo também para os seus amigos. No versículo 2, Jó está falando a respeito dos limites. Quando olhamos para a cultura do Oriente, eles não tinham marcos com cerca, estacas, como nós temos aqui no Ocidente. Como é que então eles tinham as divisões das terras de propriedades? Eles colocavam pedras pequenas nos caminhos e essas pedras eram sinal até onde havia um limite que pertencia a alguém ou a outra pessoa. Quando havia alguém desonesto ou perverso e ele queria acrescentar o seu terreno, a única coisa que ele fazia era deslocar essas pedras, acrescentando o seu terreno. O olhar de Jó para essa sociedade era que Deus tinha dado limites, Deus tinha dado orientações. Os mais ricos tinham que olhar para os mais pobres, para as viúvas, para os órfãos, para aqueles que estavam padecendo nessa terra. Jó enxergava que os olhos do Senhor conseguiam contemplar todas essas ações dos injustos e dos humildes dessa terra. Os oprimidos, os órfãos, as viúvas, os pobres, esses eram obrigados a tentar sobreviver numa terra onde não havia justiça para julgar aqueles que eram mais necessitados. Jó estava disposto a discursar a respeito dos mais pobres, humildes e necessitados daquela época. Embora existissem leis, mas essas leis não tinham valor, elas não entravam em exercício, os mais poderosos burlavam as leis, os mais poderosos não olhavam para os mais necessitados, eles estavam mais interessados no seu bem-estar do que na necessidade das pessoas que eram mais carentes da sua época. Os mais poderosos daquela época estavam dispostos a pegar até as crianças de uma família para que eles pudessem quitar as suas dívidas. Não olhava para o sentimento de uma família, não estava preocupado com o coração de um pai ou de uma mãe, mas eles estavam mais preocupados em solucionar os problemas das dívidas
dessas famílias. Jó não conseguia ver essas coisas apenas nos campos ou nos desertos, mas Jó também enxergava esse tipo de ação dentro das próprias cidades. Ele abria sua boca para condenar esse tipo de comportamento entre os poderosos. O objetivo de Jó no seu discurso era mostrar e se opor aos seus amigos que Deus não pune aqueles que estão praticando obras más por imediato nessa terra, e também não recompensa aqueles que estão praticando boas obras nessa vida. Muitas vezes há um longo tempo para o mal ser punido e para ser recompensado aqueles que estão praticando boas coisas. Portanto, o caráter de uma pessoa não pode ser julgado pela sua prosperidade ou pelo seu fracasso. Nós precisamos esperar num grande dia, no encontro com o nosso Deus, onde os livros serão abertos e os justos serão absorvidos e os injustos serão condenados. Dos versículos 13 ao versículo 17, aqui nós começamos uma nova sessão. Nessa sessão se encontra a mostrar os erros da prostituição, dos assassinos, dos adúlteros, dos idólatras. Todas essas atividades acontecem de uma forma velada, acontecem no escuro, mas Jó acreditava que todos esses erros, todos esses males um dia viriam à tona. Por mais que alguém praticasse de uma forma escondida, Deus um dia iria trazer a claro todas as obras que estivessem escondidas. Nada que tenha sido praticado às escondidas ficará no oculto. Deus irá trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Antigamente, os roubos na região do Oriente se dava da seguinte forma: as portas eram restritamente trancadas, com ferrolhos, e eram portas fortes. As janelas eram altas. O ladrão que tentava assaltar uma casa, dificilmente ele tinha uma oportunidade. Mas quando ele se deparava com as paredes que eram construídas com barro, o barro estava seco, sem muita resistência, facilmente ele tinha condições de romper o barro, entrar na casa, roubar uma família, e essa não tinha noção do que estava acontecendo porque estava dormindo. Embora a família não soubesse quem era o malfeitor, porque acontecia no período da noite, Jó estava no seu discurso afirmando: Deus é conhecedor de todas as obras. Deus iria trazer juízo àqueles que eram desonestos. Mesmo que uma família não soubesse quem tinha lhe roubado, Deus um dia iria fazer justiça, e essas pessoas teriam que pagar pelos atos que elas tinham cometido. No versículo 20, Jó fala a respeito da mulher estéril. Era uma vítima da sociedade naquela época. Ela não era culpada pelo fato de não poder se tornar mãe, mas naquele período as mulheres estéreis eram vistas como tendo pecado nas suas vidas, estavam vivendo uma vida irregular diante de Deus. Era por isso que Deus não lhe abençoava lhe dando filhos, mas era irreal. Não era dessa forma que Deus olhava para uma mulher. Pelo contrário, Deus amava todas, Deus queria vê-las felizes, mas muitas vezes, em decorrência do grande conflito, por terem nascido com alguma dificuldade orgânica, elas não tinham condições de gerar uma criança, mas era atribuído a um pecado na sua vida. Isto era um peso a mais na vida de toda mulher. Na visão dos amigos de Jó, todas essas ações que aconteciam dentro da sociedade era resultado do pecado dos seres humanos. Mas no olhar de Jó não era dessa forma. Jó acreditava que pessoas inocentes estavam pagando um alto preço, que elas não mereciam pagar esse preço. Mas Jó escolheu colocar nas mãos de Deus, acreditando que um dia o soberano ele voltaria sobre essa terra e traria juízo para todas as obras. Jó termina seu discurso apelando para os seus amigos que eles deveriam colocar a mão na consciência, eles deveriam refletir a respeito das suas declarações, porque quando eles faziam aquele tipo de afirmação, eles estavam trazendo um peso a mais sobre os ombros de pessoas inocentes, de pessoas que estavam sofrendo. E ele mesmo estava sendo vítima dos seus amigos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 24 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: o nosso Deus tem sido acusado por Satanás de ser o causador de todo o sofrimento, mas nós sabemos que quem tem governado todo o universo com sabedoria é o nosso Deus. Ele sabia que não poderia destruir Satanás por imediato, porque Satanás, com as suas próprias ações, ele revelaria para todo o universo o seu próprio caráter. E nós podemos ver hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há um clamor por parte do universo. Nós esperamos o fim. Nós estamos clamando por uma intervenção divina. Nós estamos esperando o fim de todas as coisas para que Satanás possa ser destruído.
Hoje nós entendemos dentro do grande conflito que existe o bem, que pertence a Deus, e que existe o mal, que quem domina e quem lidera o mal é Satanás. O nosso Deus venceu o mal na cruz do Calvário. Nós estamos esperando apenas um momento para que o nosso Deus volte nas nuvens dos céus e elimine por completo todo o pecado e Satanás também seja destruído para todo sempre. A partir de então, eu e você seremos liderados e conduzidos pelo Senhor por toda a eternidade. Aí Ele mesmo irá dizer, não mais pecado, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, e nós estaremos na companhia do nosso Deus para todo sempre. É por isso que a cada manhã, a cada dia, quando nós nos acordamos, nós precisamos renovar o nosso compromisso de amar a Deus, de nos colocarmos em suas mãos e seguirmos os seus caminhos, para que quando Ele voltar, Ele nos convide pelo nosso próprio nome, para que tenhamos o direito de viver com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.